Olá, eu sou Lua Valentia e você está assistindo ao canal Espécula, Arte, Magia e Liberdade. Hoje eu estou muito feliz porque nós vamos começar o nosso estudo sobre mão esquerda, baseando-nos neste livro aqui, Os Lordes da Mão Esquerda, de Stephen Flowers. É em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Para quem não sabe, Stephen Flowers é PhD e ele tanto pratica como estuda a história do ocultismo, inclusive na Universidade de Göttingen, na Alemanha. Inclusive, hoje eu atendi várias pessoas que quando eu estava lá tirando os 40 servidores, me perguntaram assim, será que eu devo seguir a carreira acadêmica ou devo seguir a carreira espiritual, o mundo espiritual? Será que eu devo ser uma bruxa, uma acadêmica? Por que não as duas? Por que não os dois? Por que você tem que escolher entre a academia, entre a ciência e o ocultismo? Se o Stephen Flowers é PhD neste assunto, PhD em ocultismo, eu já vi gente escrevendo sobre magia do caos, sobre tantas coisas dentro da academia. Então, você pode seguir os dois. Também me perguntaram se eu vou parar de fazer vídeos de magia do caos. Perguntas essas lá no Instagram, porque eu entro ao vivo do nada lá no meu Instagram, @luavalente, para tirar cartas, para responder perguntas e tudo mais. Gente, eu não vou parar de fazer vídeos de magia do caos. Eu simplesmente estou seguindo este livro aqui para falar sobre mão esquerda. Inclusive, o Flowers, ele era da IoT, ele era caote, mas agora ele está no templo de Sete. Eu vou explicar as diferenças todas para você, o que é a igreja do Satã, o que é templo de Sete, por que a gente fala satanismo, luciferianismo, o que isso tem a ver com a mão esquerda, qual que é a diferença entre mão esquerda e mão direita, tudo vai tá muito mais simples aqui no canal, porque nós vamos estudar. Mas se você tem dúvidas sobre seu futuro, sua carreira, sua relação amorosa, relação familiar, enfim, se você precisa de um conselho, me escreva luavalente@gmail.com, porque eu tenho 2 tipos de consultoria para você, tá bom? A primeira consultoria é simplesmente tirando os 40 servidores, na qual você me faz uma pergunta, eu tiro 4 cartas para você e te envio a resposta, por um certo valor. E a segunda consultoria de 1 hora, na qual eu monto ali um grande ritual exclusivo para você, que eu explico tudinho, que eu envio por e-mail passo a passo do que você pode fazer, de como você pode melhorar a sua vida espiritual para atingir um certo objetivo em vida. Também por um preço, afinal, 1 hora e tudo mais. Então, me escreva luavalente@gmail.com perguntando a respeito da consultoria. Agora vamos lá aqui, segundo Flowers, na página 5. A gente tem que entender que o universo, ele é dividido basicamente entre o universo objetivo e o universo subjetivo. Então, o universo objetivo é isso tudo que está ao nosso redor, o universo com o qual a ciência, como conhecemos hoje, trabalha, né? Porque um dia a ciência também trabalhou muito questões espirituais. Mas, enfim, hoje em dia a ciência trabalha mais com o universo observável, o universo objetivo. E o universo subjetivo é o universo no qual ele define que está a nossa alma, que está a magia, que está a subjetividade. E é claro que o universo subjetivo vai interferir no universo objetivo. E é por isso que a gente usa a magia. A gente usa a magia justamente para conseguir certos objetivos. Então, nós temos diversas escolas filosóficas, né? Ele, como um acadêmico, ele fala em escolas filosóficas dentro da mão esquerda. E o que realmente define essas escolas, ou o que faz com que essas escolas tenham algo em comum, é justamente o princípio que une essas escolas. O princípio de inteligência isolada, que é identificada como o princípio da escuridão. Prince of Darkness. Então, é a partícula, é o primeiro. É a primeira forma de inteligência. Então, o pessoal do templo de Sete acredita, por exemplo, que Sete é equivalente a esse princípio da escuridão, o princípio que deu origem à consciência. Seria a primeira consciência, seria como se fosse Deus, mas ao invés de ser o Deus
cristão, barbudo lá da Bíblia, é Sete, o princípio da escuridão, ou príncipe da escuridão, né? Muita gente gosta de usar essa palavra, príncipe. Então, esse príncipe da escuridão vem justamente da mesma palavra que indica o princípio, o início. Ele é o arquétipo do primeiro self, primeiro ser, que deu origem a todos os outros seres. Lua, mas você na magia do caos, não era o caos que era o princípio? Como é que é isso aí dentro da sua cabeça? Bom, o caos, ele é o princípio de tudo. Porém, a primeira consciência é o princípio da escuridão. A primeira consciência é esse príncipe da escuridão. É o princípio, é o primeiro self. Ficou evidente isso? Então, caos é o princípio de tudo, do que não é consciente e tudo mais. E o primeiro ser consciente é Sete. A mão esquerda, ela se baseia no princípio da escuridão, mas eu vou explicar para vocês por que é escuridão. Calma que nós vamos chegar lá. Então, o que diferencia essa mão esquerda da mão direita que tanta gente fala? O princípio da mão direita é o princípio de união com o todo. É você querer se transformar no todo, você chegar lá. Então a gente ouve muito esse discurso no cristianismo, no judaísmo e até no budismo. É você aniquilar o self, você aniquilar o eu, para você ser uno com algo maior, que pode ser Deus, pode ser a natureza. Então a gente tem muito desse discurso dentro do meio, inclusive pagão, dentro do meio ocultista também, porque é a mão direita. A mão direita quer ser uno com Deus, quer ter esse sentimento de chegada ao nirvana, esse sentimento de união, de pertencimento ao todo, de ser uma coisa só, na qual você não consegue diferenciar quem é você e quem é o outro. Então é algo universal. Já uma das principais palavras para a mão esquerda é a independência, ou seja, como se fosse o oposto. A gente quer ser empoderado, independente, a gente quer ser livre, a gente quer ser nós mesmos, a gente quer ser eu, diferente de você, diferente do todo. Então a gente tem essa independência que eu falei no outro dia, no outro vídeo também, que a gente busca a soberania. É por isso que na mão esquerda, na magia do caos, na mão esquerda em geral, né? Magia do caos pode ser considerado de direita ou de esquerda, do que você quiser. Mas na mão esquerda em geral, a gente busca a soberania. Por isso que é difícil essa questão de você ter uma união com o mestre, porque, por exemplo, no templo de Sete, você é muito independente. Tem, sim, algumas questões, tem a hierarquia, tem questões em grupo que você vai, que você reúne, faz magia em grupo. Só que essa magia em grupo não é para união, para unificar e transformar numa coisa só, mas sim para que a sua própria individualidade aumente o seu poder. Então, essa é a questão, é você ser individual versus o coletivo. Então, muita gente acha que magia da mão esquerda tem que ter sexo no meio. Não, não é isso. O que difere é a soberania, a individualidade, a questão do self ser o centro e não da unidade de todo mundo ser igual, ser o centro. Então, o Flowers vai dizer o seguinte, o que tá certo e o que tá errado? Tudo tá certo. Se você quer seguir a mão direita porque você quer congregar com um grupo e vocês serem uma coisa só, em Deus ou a natureza, tá certo. Agora, se você quer se empoderar, se você quer ser diferente, se você quer ser individual, trabalhar a sua individualidade, a sua soberania, então você vai seguir a mão esquerda, tá certo também. Eu, na minha visão pessoal, eu acho que a gente tem que ter uma visão holística. Às vezes a gente tem que pensar assim a questão do uno, do todo, porque o uno e o todo nos afeta também, como por exemplo essa questão ambiental, e às vezes a gente tem que pensar a questão individual e do ser individual. Mas aqui a gente vai estudar agora essa questão individual. Por quê? A questão do ser uno, blá blá blá, todo mundo fala disso. Tem milhões de canal Good Vibes que vai falar sobre
como ser uno com Deus, o caminho para Deus ou para a deusa, enfim. A mão esquerda tá faltando conteúdo. Tá faltando conteúdo de qualidade, entendeu? Por isso que a gente vai se focar aqui no PhD. Então, a grande diferença é que a mão direita é teocêntrica, ou seja, ela é centrada na figura de Deus ou da natureza. Já a mão esquerda é psicocêntrica, ela é centrada na figura do eu, na figura do self, da figura da sua psique, do seu eu individual. Então, o caminho da mão esquerda, ele vai diferenciar esse mundo subjetivo do mundo objetivo. Você vai se construir pelo mundo subjetivo, pelo seu próprio eu, sua própria imaginação, criatividade, etc. Ele vai se preocupar em falar um pouco sobre o que é magia. Ele vai citar Aleister Crowley. Magia é você mudar a sua realidade em relação com a sua vontade, em conformidade com a sua vontade. Mas que vontade é essa? Ah, quero um chocolate, eu vou materializar o chocolate só de pensar nele. O segredo, não é bem assim. Você vai usar, em relação à mão esquerda, certos simbolismos, certos rituais. Você tem que realmente preparar a sua mente de um jeito. Não é só ficar pensando naquilo. Tem todo um preparo de um ritual para você conseguir mudar a sua realidade. A mão direita vai querer mudar essa realidade para se unificar com Deus, se unir a Deus. Por exemplo, eles acreditam, morreu, acabou, vou para o céu, vou me unir a Deus. Não existe nem alegria, nem tristeza, não existe nada, só existe essa união com Deus. Já a mão esquerda, não. Eu não perco a minha consciência quando eu morro. Eu não perco esse eu quando eu morro. Não, eu sou eu agora e serei eu depois, mesmo que eu mude nessa trajetória, a gente tá sempre mudando, eu vou ser meu eu individual. Então, é na verdade você orientar ao seu redor através do seu eu, do seu self. Existem alguns critérios que vão fazer você um verdadeiro lorde ou lady da mão esquerda. E esses critérios aqui, inclusive, têm a ver com antinomianismo. Agora, muito cuidado com essa palavra antinomianismo. Por quê? Porque significa a quebra da lei. Então, tem gente que vai tomar isso como algo tipo assim, vou sair por aí roubando, matando, vou quebrar a lei. E não é disso que se trata, tá bom? Se você é um ser inteligente, você não sai por aí quebrando as leis criadas pela justiça. Você vai quebrar as leis espirituais, as leis que são colocadas pelo pensamento vigente. Essa quebra de lei que ele tá falando aqui. Então, vamos supor, se o pensamento vigente é cristão, é moralista, você vai realmente quebrar isso, você vai colocar algo novo. Então, é isso que ele quer falar com antinomianismo, que é uma ideia central dos lords ou ladies da mão esquerda. Primeiro, nós trabalhamos com a autodeidificação. O que é esse termo que ele cunhou aqui, ou que ele pegou? É você entender que você é seu próprio Deus ou deusa. Não significa que você seja o único Deus ou deusa. Muita atenção nesta hora também, né? Porque às vezes você se acha tanto Deus ou deusa que parece que nada pega em você, que você é realmente algo superior a todos. Não é isso. Você reconhece a deidade que tem em você e você age de acordo, entendeu? Não com soberba, como eu expliquei em outro vídeo já, mas agindo de acordo, entendendo que você é Deus. Individualismo. Sim, nós vamos ter o intelecto. Você é um intelecto de luz. Nós vamos buscar a luz. Porque o princípio da escuridão, ele busca a luz. E essa iluminação, o intelecto iluminado, ele é individual e não coletivo. Para a mão esquerda. Então, iniciação. A iniciação é quando você realmente começa o seu caminho na mão esquerda. Então, se você quiser, por exemplo, fazer aquela iniciação da magia do caos, que a gente aprendeu no outro curso sobre magia do caos, é um dos caminhos que você pode ter. E a mágica. Por quê?
o praticante da mão esquerda, ele vai praticar uma série de rituais de magia prática, como o nome diz, né? Ficou redundante isso aí, mas é para você entender bem. Não é só pegar o livro e estudar, é também praticar magia. Então, os lords ou as ladies da mão esquerda, eles vão ter sim esse caráter de antinomianismo e com isso eles vão praticar muitas vezes aquilo que é chamado de evil. Ou seja, são sim pessoas consideradas do mal, pessoas consideradas impuras, são outsiders, ou seja, eles estão fora ali da caixinha, eles estão fora ali do que é convencional. Novamente, quando a gente fala do mal, não significa que eles vão sair por aí cometendo crimes, não significa que vão sair por aí matando, sacrificando, nem nada disso. Do mal, pega um cristão aí bem conservador. O que um cristão conservador considera do mal? Certo? Imoral. É isso que o magista da mão esquerda ele faz. Então, se é considerado mal se vestir de preto, geralmente o magista da mão esquerda se veste de preto. Isso é só um pequeno exemplo que eu quero dar para vocês. Então, se é considerado do mal obscuro ter sexo dentro da magia, o magista da mão esquerda gosta de colocar ritos sexuais ali. O Flowers deixa muito claro que o magista da mão esquerda, ele vai quebrar as leis cósmicas da natureza e vai quebrar as leis das convenções sociais que são tomadas pela ignorância e pela intolerância. Então, vamos supor, o que é ser impuro para um cristão médio comum? É você ser LGBT. Então, o Lorde ou a Lady da mão esquerda vai abraçar a comunidade LGBT. Só um exemplo. Ele também fala que apesar de estarmos além do bem e do mal, aqui citando claramente Nietzsche, nós precisamos ter ainda mais ética do que aqueles supostos moralistas. Então, a nossa ética, ela é muito mais refinada. E nós temos também que entender que nós não podemos cegamente obedecer às autoridades. Então, nós temos soberania, independência, nós somos nossos próprios mestres, nós somos nossos próprios deuses. Novamente lembrando, não significa que não existam outros deuses ou outros mestres, mas nós estamos focados no caminho individual. Não significa que não possamos conhecer outras pessoas e fazer magia com outras pessoas, entendeu? Então nada é a ferro e fogo, nada é regrado, assim, ficaria muito fácil te passar aqui uma listinha para você decorar e falar, isso é a mão esquerda ou isso é a mão direita. Eu simplesmente estou dando uma visão geral. Este, portanto, vai ser o primeiro vídeo por hoje em relação, mas a gente tem muito mais. Esse livro aqui é enorme para aprender. Então vai ser um curso bastante grande, vai ser um curso bastante expressivo. E, obviamente, quem está no Apoie-se vai ter material extra, vai ter certificação extra, vai ter, enfim, uma série de coisas que vocês não têm aqui. E não adianta querer bancar de engraçadinho. Vou dar Apoie-se um mês, pegar a senha que tem lá e nunca mais aparecer. O problema é seu, porque a senha vai mudar sempre. Todo mês eu vou mudar a senha. E não adianta tentar também entrar de gaiato nos grupos secretos. Você pode até conseguir entrar, mas você não vai conseguir entrar no Apoie-se, que é o site que tem realmente o conteúdo. Porque o conteúdo de fato está no Apoie-se. Eu justamente estou colocando lá para não ter esse tipo de outras pessoas olhando os grupos, tentando entrar nos grupos de maneira engraçadinha. Porque eu acho que quem é apoiador merece ter coisas extras. Afinal, ele está dando uma doação. Então, quem doa merece algo em troca. É simples assim. Bom, se você realmente quer continuar assistindo este canal, estes e outros vídeos, então se subscreva aqui, deixe seus comentários e este é apenas o início de uma grande jornada. Eu espero que você goste. Um grande beijo e até o próximo vídeo.